É impossível falar sobre o Natal comercial e não citar o Papai Noel. Mas você já parou para pensar qual é a origem desse principal personagem do Natal comercial? O foco desse vídeo é falar sobre a origem do Papai Noel, como que ele surgiu e se tornou o principal símbolo do Natal comercial. Apesar do foco desse vídeo ser no Natal comercial, vocês vão perceber que a inspiração do Papai Noel tem muito do Natal religioso, principalmente vinculado à Igreja Católica. O Natal, ele é cheio de símbolos, como a estrela, a árvore de Natal, as bolinhas que a gente usa para decorar a árvore de Natal, guirlanda, mas o principal símbolo do Natal é o Papai Noel. Qual é a real origem do Papai Noel? E para a insatisfação de muitos, não existe uma origem do Papai Noel. Fazendo uma comparação com nós, seres humanos, a gente tem uma origem. Na nossa certidão de nascimento, tem lá o local exato que a gente nasceu, a data exata, quais são os nossos pais e os nossos avós. Então, tem tudo na nossa certidão. Ela representa a nossa origem. Agora, no que se refere ao Papai Noel, ele não tem uma origem. Outra comparação bem legal é com alguns personagens, como o Mickey Mouse. O Mickey, ele também tem uma origem de quando o Walt Disney o criou. Agora, o Papai Noel, ele não tem uma origem. Não se sabe ao certo quando ele foi criado, quando que começou a sua história. A principal associação que as pessoas fazem ao Papai Noel é a São Nicolau, um santo da Igreja Católica, que foi super conhecido pela sua generosidade. São Nicolau era bispo da cidade de Mira, na Turquia. Hoje, essa cidade chama Denre, e São Nicolau foi canonizado pela Igreja Católica por muitos milagres que foram vinculados à sua intercessão, e ele era super conhecido pela sua generosidade. Uma das principais histórias vinculadas a São Nicolau é que ele ajudou um pai de 3 meninas, 3 mulheres, a pagar o dote das suas filhas para que elas pudessem casar. Na época, o pai, como eles eram de família pobre, e São Nicolau, ele recebeu uma herança, mas ele usava esse dinheiro para ajudar as outras pessoas. E o pai se viu numa situação muito difícil de não ter o dote para as suas filhas e poderia levar elas a recorrer a meios difíceis, complicados, para conseguir ter esse dinheiro do dote. E São Nicolau, no seu ato de generosidade, ele dá esse dinheiro para o pai das meninas, para ele poder pagar o dote. Ele dá a ele o dote das 3 filhas, para que elas consigam casar e não precisam recorrer ao que ele estava pensando para a época. Eu vou deixar aqui escrito o que o pai estava pensando para que as filhas pudessem conseguir esse dinheiro, apesar de ser um absurdo para a nossa época, mas a gente tem que pensar, na época, era entre os séculos 3 e 4, isso era, para pessoas, mulheres, pobres, era visto como algo moralmente aceitável para que elas conseguissem o dinheiro. E o trabalho convencional era muito difícil. Elas demorariam muitos anos para conseguir o dinheiro, e além disso, elas poderiam ser vistas pelas pessoas trabalhando, escolhendo trabalhar nesses serviços formais, elas não seriam vistas com bons olhos pela sociedade. Na época, não era visto com bons olhos a mulher sair para trabalhar. E é muito estranho a gente estranho, contraditório, a gente analisar isso com os olhos de hoje. Por isso, São Nicolau, vendo o desespero do pai, ele dá a ele o dote das 3 filhas. E o dote, na época, era uma forma de resguardar a mulher para o noivo ter o dinheiro inicial para conseguir cuidar dela, e também em caso de separação, de viuvez, ela teria esse dinheiro. Então, o dote era uma forma de resguardar a mulher. E falando sobre o físico de São Nicolau, tinha uma barba branca, que é muito comum. Alguns bispos orientais, até hoje, eles seguem essa tradição de deixar a barba branca grande, que é uma forma de mostrar maturidade e também de seguir a tradição. E uma coisa bem legal sobre a barba branca, além de demonstrar maturidade, até hoje os bispos orientais usam como uma forma de diferenciação. Então, se você vai ver, por exemplo, o conclave, onde os cardeais da igreja se juntam, você consegue perceber nitidamente, quando o bispo aparece com a barba branca, que aquele bispo tem chances de ser um bispo da igreja oriental. São Nicolau viveu entre 275 a 343, obviamente depois de Cristo, e ele é conhecido como São Nicolau ou Taumaturgo, que significa aquele que opera milagres. São Nicolau, ele é padroeiro
de alguns países. Entre esses países estão a Rússia, a Grécia e a Noruega. Só que algumas culturas associam a imagem do Papai Noel a Odin, que é o maior deus da mitologia nórdica. E se você for igual eu, não for muito da geografia, o nórdico se refere aos países do norte da Europa, como a Dinamarca, a Finlândia, a Noruega, que inclusive é um dos países onde São Nicolau é o padroeiro. E na mitologia nórdica, Odin é conhecido como o pai de todos. Nesse caso, as crianças nórdicas deixavam botas perto das chaminés para que Odin passasse e deixasse seus presentes nessas botas. Quando essa ação vai para outras culturas, eles modificam. E, por exemplo, na cultura americana, eles não utilizam a bota, mas utilizam as meias nas chaminés. Então, hoje, talvez as pessoas colocam meias nas chaminés e pensam que é só um detalhe da decoração, mas as meias nas chaminés vêm disso. E por falar na cultura americana, a crença no Papai Noel chegou nos Estados Unidos por meio de imigrantes holandeses que foram para residir em Nova Amsterdã. Talvez por esse nome você não está reconhecendo qual cidade, mas hoje Nova Amsterdã é Nova York, uma das cidades mais conhecidas, se não a cidade mais conhecida dos Estados Unidos. E como você sabe, o Papai Noel ele é muito vinculado à Coca-Cola. Algumas pessoas ainda chegam erroneamente a vincular a Coca-Cola como a criadora do Papai Noel, mas não é. A Coca-Cola utiliza a imagem do Papai Noel nas suas campanhas de Natal desde 1920, mas não foi ela que criou o Papai Noel. Desde então, o Papai Noel da Coca-Cola teve várias versões. E uma das versões que foi mais utilizada pela Coca-Cola foi uma feita por Harald Sandeplan. Não sei se eu estou falando o nome dele certo, mas eu vou deixar escrito aqui. E esse cara, ele foi contratado pela Coca-Cola em 1931 para fazer um Papai Noel que tivesse uma imagem mais carismática. O Papai Noel que a Coca-Cola utilizava na época tinha a cara mais fechada, ele não era tão amigável. E eles queriam criar um Papai Noel que fosse realmente um Papai Noel e não um homem vestido de Papai Noel. Eles queriam personificar o Papai Noel. E após ser contratado, Sandblom, ele, inspirado em um poema de Clement Clarke, feito em 1823, ele cria o Papai Noel a partir desse poema. Nesse poema, Clement Clarke fala sobre São Nicolau como um homem amigável, generoso. Então, Sandblom se inspira nesse poema para criar o Papai Noel. E apesar de falarem também que o Papai Noel possui roupas vermelhas por causa da Coca-Cola, o Papai Noel já tinha roupas vermelhas antes de Sandblom o repaginar em 1931. Então, apesar do Papai Noel não ter uma origem, ele é o resultado de duas coisas, do marketing boca a boca e de uma excelente construção de narrativa. Em relação ao marketing boca a boca, é quando as pessoas vão falando sobre um assunto, sobre uma pessoa de forma natural, e aí ele conseguiu ganhar essa relevância no mundo, como os holandeses chegaram nos Estados Unidos, em Nova York, e falaram sobre essa cultura, essa crença que eles já possuíam lá, e com isso foi passando de cultura a cultura. A gente, por exemplo, a gente pega muita coisa na parte comercial, na forma de comunicação comercial dos Estados Unidos. Então, isso foi passando de uma maneira muito natural e de uma forma orgânica para as pessoas por meio do marketing boca a boca. E em relação à excelente construção de narrativa, porque o Papai Noel, eles colocaram ele como um grande símbolo do Natal. Não existe falar sobre Natal e não falar sobre o Papai Noel. Então criaram uma excelente história por trás dele. Ele mora no lugar que tem neve, ele sai no trenó e desce pela chaminé. É uma história muito envolvente para o universo infantil também. Então, apesar de não possuir uma origem, o Papai Noel nos ensina muito sobre a excelente construção de narrativa e sobre o potencial do marketing boca a boca, de você conseguir criar um personagem e fazer com que ele se insira em outras culturas, em outras realidades, por meio de uma propaganda que você faz daquele personagem, ou trazendo para marcas, é uma propaganda que você faz para uma marca específica, e as pessoas têm o desejo, têm a vontade de utilizá-la, porque outras pessoas estão falando sobre. Se você sabia de todas essas informações em relação ao Papai Noel, pode deixar aqui nos comentários, e também não se esqueça de curtir esse vídeo, de comentar e principalmente de se inscrever aqui no canal, que isso vai me ajudar a fazer o canal crescer, e curtindo você ajuda para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Muito obrigada por acompanhar até aqui e até mais.